ela simplesmente excluísse a palavra de Deus, examine aqui a razão. You can't, there's a difference between reason and God's Word. God's Word is true, reason is false. Você não pode. Há diferença entre a razão e a palavra de Deus. E a palavra de Deus é verdadeira, a razão é falsa. You can't reason out nothing. That's right. Você não pode concluir nada logicamente. Isso é certo. Our mind is not good enough or never will be to fathom God's eternal wisdom. Nossa mente não é, veja você, não é suficientemente boa ou nunca será. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Apocalipse 10, verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Grandioso Criador, pedimos que o Senhor possa derramar suas bênçãos reveladas sobre todos aqueles que nos ouvem, que a palavra possa se manifestar em poder na vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos falar sobre mudança de vida. O mais claro será a mudança de sua vida. É uma mudança que acontece em cada um de nós, desde criança até completarmos nossos 49 anos, que vem a última mudança. O profeta fala dos 7 vezes 7. Aí depois nós vivemos mais. Mas a mudança que vem na vida é exatamente cada 7 anos vem uma mudança, isto é, a mudança de sua vida. Está na mensagem Acusação 9 e 10. E agora, eu estava falando, deixa eu ler o 7 em diante, para completar a história. Estava falando, e agora Edith, irmã de Het,
aquela que nós conhecemos como a mocinha que tem estado aleijada desde que era um bebê, e ela é uma mulher agora, e ela está numa condição muito má. Agora, cerca de um ano atrás, eu desci lá quando ela teve seu primeiro ataque. Imediatamente encontrei qual era o seu problema, pela ajuda e graça de Deus. Ela fica sentada, seus membros se comprimem e ela nem mesmo pode separá-los. Isto é, por causa da tremenda pressão sobre o sistema nervoso. Mas o que é? Não há nada fisicamente errado com a moça. É paralítica. E ele diz, não há nada fisicamente errado com a moça. Fora da perturbação da paralisia infantil, quando ela tinha cerca de 6 meses de idade. Ela choramingava e chorava quase toda a sua vida. Nós oramos por ela muitos anos atrás, e ela tem estado feliz desde então, até cerca de um ano atrás. Então você vê que esta é a moça pela qual o irmão Brana diz para a irmã Rete, você pode pedir a cura da sua irmã paralítica. Tantas pessoas foram curadas sem pedir. E a Edith precisava até da irmã, sua irmã Rete, que é a Hat Muser, pedir. Contudo, ela não pediu, a irmã Rete não pediu. Ela simplesmente pediu a salvação dos seus 2 filhos, ao invés de pedir a cura da sua irmã. Quem sabe se a irmã estivesse por perto, agora é minha hora. É minha vez, porque ele está mandando ela pedir o que quiser e vai acontecer. Eu vou andar. É que o pedido da irmã Het Muser era salvação e não cura. Era salvação. E você pode pedir por cura, não resta dúvida. Jesus Cristo é o mesmo. Até quando você pede hoje por cura, Ele já te deu. Não vai nem te dar. Já te deu, é só você receber. Por isso, o tempo que nós estamos vivendo, não é o tempo de pedir, é o tempo de falar. Não é ficar pedindo, é falar. Fala, mas falar o quê? Fala a palavra. Ao invés de ficar pedindo, fale a palavra. Seja curada. Receba a sua bênção. Ao invés de ficar ali, me dê, me abençoa, me ajuda. Agora é tempo de palavra falada. Porque clamas a mim, fale. Amém? E agora o irmão Branham está dizendo assim, agora, na realidade, menopausa, que já passou a idade da moça, e agora vem outro sofrimento, além da paralisia, menopausa. Isso é o que passa a todas as mulheres. Em outras palavras, a mudança de sua vida. E seus nervos estão numa terrível condição. E a daminha tem metido em sua cabeça que ela está morrendo. E quando chega a esta situação, que é uma mudança da vida da mulher e também do homem, muda certos comportamentos absurdos, chegam ao homem e à mulher, por causa da mudança da sua vida. Assim como vem, eu vou ler aqui para vocês a mudança que dá de criança para adolescente e depois de adolescente para se formar. Então aqui está, na cabeça de Edith, ela ia morrer, vou morrer. Que ela simplesmente não vai viver de uma hora para outra. É que a pessoa, quando passa por esse período da menopausa, também a mulher, ela pensa que está sofrendo do coração, da cabeça, é porque é uma mudança na vida da mulher. Vai guardando isso daí que eu vou aplicar tudo no espiritual. Tem que tomar essas mudanças para aplicar no espiritual. E você sabe, e mulheres sadias, fortes, têm uma dificuldade terrível. Algumas vezes têm que tomar doses de hormônio, ir a instituições e receberem doses e tratamento para distúrbios mentais e tudo mais durante aquele tempo. É durante o tempo da menopausa que é a mudança de vida
da mulher. Agora, o irmão Brana fala que no tempo da mãe dele, era com seus 45 anos, mas no tempo dele já tinha moças com 20, 25 anos na menopausa, já passando pela mudança. O ser humano tem duas mudanças de vida. Eu estou lendo 9 e 10 da mensagem Acusação, tradução da Voz de Deus. Ele diz assim: eles têm a mudança de garoto a homem e de mocinha a mulher. Então a mocinha que fica conversando aí, já fica entendendo porque tem uma mudança. É preciso entender. Tem uma mudança de vida na vida das garotas, de mocinha para mulher. Por volta de 16, 17 anos de idade, tornam-se um bando de irresponsáveis. Isso daqui, muitas vezes, os mocinhos e as mocinhas não gostam, não. Como é que chama eu de irresponsável? Eu quero casar. É por isso mesmo. É um desejo fora do tempo. Entende? Um desejo fora do tempo. Um desejo de colocar certas roupas que não deve colocar. Um desejo de casar quando não pode casar. Então, torna-se um bando de irresponsáveis. E temos que trabalhar com estas, tanto as mocinhas como os mocinhos, nesta idade, irmão Brana vai mostrar. Nós temos que trabalhar com jeito com estas pessoas, porque é o tempo delas, é a mudança de vida, é a mudança da vida, é a mudança de mocinha para mulher. Então aí já começam as complicações. Mas quando chega aos seus 16, 17 anos, se tornam um bando de irresponsáveis e querem que você creia que são responsáveis. Então, aí tem que saber tratar com eles exatamente nesse espaço de tempo. Aí o profeta diz: e se puderem, simplesmente aturem-nos durante essa idade. Quer dizer, suporte-os durante esta idade, porque é uma idade crítica e que é por ter aquela mudança, muitas vezes eles não são responsáveis pelo que eles estão querendo, pelo que eles desejam fazer, mas sim a mudança que tem chegado no seu corpo físico e faz com que as mocinhas, quando vai se tornando mulher e quando pega a adolescência, esta idade de 16 anos em diante, hoje está podendo dizer 13, 14, os adolescentes, não adianta querer colocar muito lá na frente, então já começa um bando de irresponsáveis e nós temos que aturá-los, suportá-los nesta idade da vida. E vocês vão ver que tornam tão irresponsáveis. Olha o que diz o irmão Brana. Eu tenho uma filha nessa idade, exatamente agora, Rebeca. Agora a Rebeca já até partiu. Mas estamos lendo dela quando ela era mocinha. Orem por ela. E Billy, cada um de nós passamos por essa frenética idade. E assim nós devemos aturá-los, compreendendo que isto é algo que eles têm que atravessar. Então há muita desobediência no lar dos filhos, porque são irresponsáveis, não pensam no que tem que fazer. Eles não pensam. É por isso que desejam já tomar conta de si. Desejam ser homem, desejam ser mulher e desejam casar e está fora do tempo.
Aí precisa de você aturá-los. Quer dizer, você vai suportá-los, dando conselho, ajudando, até que passe esta frenética idade, esta luta que eles têm na mudança de sua vida. Logo você vai pensando na vida espiritual, o que tem que se fazer e as mudanças que temos. E tem hora que você tem que suportar muitos membros, muitos pastores que estão vivendo na frenética idade da adolescência espiritual na mensagem revelada. E creem que já são alguma coisa, porque eles formaram, porque eles têm conhecimento, porque já estudaram, e eles creem e quer fazer você crer de que são responsáveis, e ainda eles estão irresponsáveis com a revelação. Porque muitas vezes na vida normal, tudo bem, a mocinha, o mocinho, hoje, vamos colocar por baixo, hein? 12 anos, que já tem noticiários aí, com 9 já gerou criança. É fácil. Com 9 já está engravidando. 9 anos, uma menina. Então tem que se tomar cuidado. Agora você pensa bem na vida espiritual. O que vai, o homem, a mulher, os moços e moças, que com qualquer coisa eles rejubilam, se alegram e se engravidam mentalmente. Você entende? Estão me entendendo? Eles se engravidam com o que eles escutam, aquilo entra, aquela semente entra neles e eles se engravidam, fecha o ventre e eles dizem, já sei, eu conheço isso. E é tudo adolescentes na palavra da revelação. Não são adolescentes na mensagem, mas na revelação da mensagem, porque eles conhecem a mensagem. Assim como o mocinho, a mocinha, eles não são irresponsáveis muitas vezes pela idade que eles têm, porque eles sabem fazer as coisas, eles têm conhecimento de muitas coisas, mas olhando para o geral, tem que se pensar que não é idade para fazer aquilo diante da lei, diante do magistrado, diante de testemunhas. Eles ainda não têm responsabilidade para um casamento. Isto é o que tem que se notar. E na vida espiritual também é assim. É gente que não tem responsabilidade com a revelação do ministério do Filho do Homem, que veio para fazer o casamento do crente com a palavra. Então, se ele não tem responsabilidade para aquilo, tem conhecimento, pode até engravidar, como pode o rapaz engravidar a moça lá com 12, 13 anos, pode engravidar, e muitas vezes as pessoas na mensagem podem se engravidar com a mensagem, mas não recebe a revelação da mensagem, do que aquilo é. Por isso, uma moça jamais ajuizada, ela vai calcular melhor a sua gravidez, ela vai calcular melhor o seu namoro. É o que deveria ter. Por quê? Porque tem idade suficiente para aquilo. E o crente também, quando ele é revelado, ele tem suficiente mente para poder abalizar as coisas na vida espiritual e saber, isso eu não posso, isto eu posso, isto eu devo, isto eu não devo. Agora já chegou ao tempo de fazer sua escolha. Agora é um espaço na vida que dá uma mudança, e nós vamos ter que entender a mudança de vida de cada um. O profeta está tratando sobre isso. O parágrafo 11 da acusação, ele diz, e agora edite com esta mudança dos 7 anos, a cada 7 anos sua vida muda. E vocês não esperariam que no 7º ano da era, que é a 7ª era da igreja, vocês não esperariam que ela ia mudar? Houve uma mudança no primeiro 7 da Bíblia, de Adão a Enoque. Quando chegou Enoque, ali a mudança. Houve uma mudança desde os dias de Enoque até Jesus Cristo. É uma mudança, é um 7.
Houve outra mudança de Jesus Cristo, daqueles dias de Jesus, do Pentecostes, até William Branham. Foi um tempo, uma mudança. É mudança de vida, agora é mudança de tempo, é mudança de mensagem, é até mudança de fé. Você já pensou como era difícil um judeu mudar da fé em fé mosaica para a fé em Cristo? Era muito difícil. Eles disseram, nós não vamos trocar. Nós não trocamos Moisés por nada. Podia dizer um judeu. Nós não trocamos, muito menos por um que nasceu aí, e nós sabemos que veio por erro. Eles não criam que Jesus veio pelo Espírito Santo. Ele teve um nascimento para eles ilegítimo. Nós não vamos ouvi-lo. Nós queríamos ouvir o nosso sacerdote. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está falando. Mas esse Messias, olha, o nascimento dele nós já duvidamos. Era assim. Mas Deus nunca trabalhou pelo que os outros pensam que é verdade. Deus trabalhou pela verdade. A gente tem notado isso, as pessoas dizem, olha, está certa a mensagem, mas não está certo de onde veio. Muitas vezes os outros pensam assim também, está certa a mensagem, mas deveria vir dos Estados Unidos, e não veio. E quando veio dos Estados Unidos, o luterano dizia, não, tinha que vir da Alemanha. Os wesleyans diziam, mas se fosse para vir alguma coisa boa, deveria vir da Inglaterra. Mas veio dos Estados Unidos. Não dava para eles aceitar. Quando é a mensagem da noiva, que o próprio irmão Branham pensava que a noiva era de Fênix, e falou sobre isso, Deus teve que corrigir o irmão Branham e dizer para ele, eu nunca te disse que a noiva é de Fênix, a noiva, ela é morena. Quer dizer, mudou, houve uma mudança até nos dias do irmão Branham. E o irmão Branham pensando que ela podia ser aquela branca, aquela dos Estados Unidos, que ele considerava Fênix. Agora não, agora é diferente. Esta não. Diz, esta daí é outra. Ela é morena. Há mudança até de cor. A noiva é morena. Você vai em Cantares de Salomão, ele diz, ela é morena. O profeta vem, prega e diz, ela é morena. Já preguei sobre isso, só estou expondo alguma coisa agora, porque vem na mente da gente para falar sobre isso. Mas é uma mudança, e você tem que admitir aquela mudança. É mudança de vida, é mudança de fé. Aí mudou de lei para graça. Agora muda de graça para revelação. E quem quer mudar? Ninguém quer mudar. Eles não aceitam a mudança. E é por isso que as igrejas, as mulheres, estão vivendo sem saber como controlar a si próprias. É o período delas, é uma mudança, elas não querem aceitar a mudança. Mas é a mudança, elas queriam ser jovenzinhas sempre que não tivesse esse problema da menopausa, da mudança de vida, e aquilo ali é um problema nervoso, é uma agitação nervosa, e o coração parece que está com taquicardia, a mente parece que não está funcionando bem. Existem muitos problemas, que dá a mudança na mulher, e ela vai ter que ir ao médico, ela vai ter que ser acompanhada. O profeta diz, e quantas que vão até instituições tratar da mente, porque é uma mudança que dá no físico da pessoa. E você pensa que no espírito também não há uma mudança? Sempre há uma mudança. Deus trabalhou assim. Chega um tempo que Deus vem para mudar as coisas. Agora você vai em Malaquias 3, eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Israel, não sois consumidos. Deus não muda sua essência, mas Ele muda sua forma de atuar. Ele é Deus em morfe, em Cristo, Ele é Deus em morfe na igreja, numa coluna de fogo, Ele é Deus em morfe em William Branham, Ele é Deus em morfe na revelação dos selos, Ele é Deus em morfe em você, em mim. É Deus mudando, é uma mudança que está acontecendo e que nós precisamos acompanhar, irmãos. E aí você vai ter que fazer um tratamento.
com o doutor Revelação. Faz um tratamento. Você chega, estou precisando, olha, eu não sei, a minha cabeça não está indo muito bem, estou sentindo umas palpitações. O que eu tenho que fazer? Eu tomo um golinho de Revelação dos Trovões, 3 vezes ao dia. Toma, é de 8 em 8 horas. Toma um golinho só. Pode tomar. Esta é a revelação. Você toma e você vai controlar esse sistema religioso. Você vai controlar a sua forma de crer, porque é uma mudança que está acontecendo nesse dia e você tem que agora aceitar a mudança. É como nós não aceitarmos a mudança das crianças, eles vão mudar. O seu primeiro set na escola, você vai com eles na escola, mas depois o seu segundo set não é fácil. Muitas vezes você quer levar filhos na escola, se chega num menino e diz, eu não, sou homem. A menina até que vai, você leva ela na escola, tudo bem, ela não tem esse problema. Mas o menino já acha que é homem, eu sou macho, gado. Entende? Eu sou macho, e aquele tupetinho, e aquela moicã, e eu sou macho, não precisa nem de me levar na escola, não precisa me buscar, é o seu segundo set. O seu segundo set não é fácil, entende? O do terceiro, então, do 14 para diante, não tem nem jeito, que aí que não quer mesmo, entende? Para namorar, você vai namorar como os antigos namoravam, você sabe, você fica de lá da mesa, ele de cá, e os velhos no meio. É o quê? É o Novo e o Antigo Testamento no meio de vocês dois aí. Vamos ao namoro. Vamos lá. Não, nós não queremos, não, desse jeito não, nós não aceitamos não. Nós queremos chupar um picolé, nós queremos comer um salgado, nós queremos um X, tudo. Então, deixa nós à vontade, solta nós um pouquinho. É exatamente os seus 14 em diante, hoje está menos, né? E aí você acaba não dando conta. Mas tem que ter paciência e tem que ensinar, mostrar para eles que não está correto aquilo. Elas querem usar a roupa que desejam dentro da nossa casa. Diz, você não vai usar, primeiro você vai casar, você vai estragar a casa do seu marido, não a minha. Certo? Aqui dentro da minha casa você vai pôr roupa como gente, você vai vestir como gente. Aqui dentro de casa. Aí depois, se você quer sair na rua e vestir outro tipo de roupa, o problema é seu. Se a sua tia aceita, você vai na casa dela, sua avó aceita, vai na casa dela. Mas aqui de casa, se você vai ser sustentada aqui na minha casa, você vai ter que agir moralmente dentro desse lar. Aí alguém diz, é uma imposição, mas se você não faz a coisa aqui, logo lá fora eles vão fazer da forma errada. Então vamos ensinar aquilo que nós temos biblicamente para eles dentro do lar. Amém? E eles têm que entender que a idade deles é para estar sujeito aos pais ainda. Para estar sujeito, para ouvir, tem que dar atenção, ouvir os pais. Aí depois que casa, a moça tem que ouvir o marido. E olha que tipo de marido tem que ser, porque o marido não pode ouvir mais ninguém. O marido é ele, e a mulher tem que ouvir ele, e ele não pode ouvir mais ninguém. É ele Deus, ele é o cabeça. Ele é o cabeça daquele lar, vai tratar juntamente com a sua esposa, e ela vai respeitá-lo como a Bíblia diz, e ele vai amá-la. Amém? Muito bem. Então vem essa mudança. Eu estava pensando, eu já passei de 7 vezes 7, 8 vezes 7. O que você quer mais? Tá bom, não tá? Mas deixa 9 vezes 7, 10 vezes 7, certo? Vamos passando assim. É tão bom você poder viver mais e ter muito 7, certo? E eu já passei do meu 8 vezes 7. A próxima vez agora já vai ser 9 vezes 7. Daqui 5 anos, 4 anos e pouco, 9 vezes 7. E se não der o arrebatamento, eu quero passar dos 10 vezes 7. E vocês vão me aturar aqui,
pregando assim. Vamos ver quem é que vai sobrar quando eu tiver 10 vezes 7. Eu quero olhar para a cara de vocês e ver quem é que está aqui, dessas pessoas mais novas, que os velhos aturam, mas os novos é meio difícil, não vai dar para te aturar não, porque você já está impertinente com 8 vezes 7, e com 10 vezes 7, 14 anos depois, não sei como que vai estar. É a mudança de ministério. Eu dou graças a Deus por estar participando dessa mudança de ministério. Quando eu tinha 21 anos, essa mensagem veio para mim. Mudei 3 vezes 7. No 3 vezes 7 eu comecei a ouvir essa mensagem. Já aceitei. Certo? Um ano e pouco depois, eu já aceitei essa mensagem. Eu ouvi, acertei tudo. Houve uma mudança. Mudei por completo. Mudei de Santíssima Trindade de 3 para 1. Tem gente aí na mensagem que mudou de 3 para 2. Até hoje. Andaram com o irmão Brana, era teólogo e é teólogo desde o tempo do irmão Brana, e mudaram de 3 para 2. O irmão Brana nunca diz que é 3 para 2, ele diz que é 3 1. Você muda de 3 para 1, porque é Pai, Filho e Espírito Santo, na única pessoa da divindade, que é Jesus Cristo. Tudo num corpo só, Pai, Filho e Espírito Santo. E não é unicista, não. Não é unicista, é você saber o relacionamento da natureza humana, Deus na natureza humana, Filho, e Deus na natureza divina, Pai. É só você saber disso. Esse relacionamento para formar um corpo. Dentro do corpo humano tem uma natureza divina, Deus relacionando com o homem, Deus tendo uma afinidade, foi chamado pelo profeta assim, afinidade com o homem, e é relacionando com o homem, e é sendo igual ao homem. Deus foi igual a nós, ele era um. E se você procurasse ele no céu, ele estava na terra, no Filho. Você podia procurar onde você quisesse. Mas Jesus orou, Pai nosso que estás nos céus. Certo? Aí as pessoas pensam que teria que ir lá no céu. E logo ele diz, o Filho do homem que está no céu. Como ele está na terra também. É para você ver como que é esta afinidade. Faz Deus descer para a terra e o homem subir ao céu. Isto é afinidade. Quando você tem um encontro com Deus. Mas tem que aceitar a mudança. Mudança de tempo, mudança de vida, mudança de era, mudança de lei, mudança de graça. E agora da revelação. Da mensagem do profeta, irmãos, da revelação, o que você tem que aceitar é que a terceira etapa do profeta trouxe para nós o último 7. Se você vai na mensagem do irmão Brana, a terceira etapa era o último 7. Era o último monte alto, porque o primeiro monte alto era o William, o segundo monte era Mario, o terceiro monte era Brana. O primeiro monte tinha 7, o segundo monte tinha 7, Deus trabalha em 7. Sempre assim, é os 7 olhos de Deus que discorrem por toda a terra, e não é um homem com 7 olhos, mas é um Deus com 7 homens. Deus trabalhando em 7 homens e os homens de Deus não tinham um olho só também não. Aí vão dizer, então é 14. Eu já vou entrando assim, porque a mente da pessoa é rápida, a minha também é. Então se era assim, era 14, não. Isso daqui forma um olho. Isso forma o olho de Deus. O homem, um profeta, é um vidente, ele é o olho de Deus. É Deus olhando na terra através do homem. Os 2 olhos do homem formam o olho de Deus. Bom, isso daqui não tem discussão, certo? Mas é preciso de revelação para ver essa mudança. As pessoas, você quer ver, eu quero te mostrar isso daqui que você já sabe, mas eu quero repetir. Porque as pessoas chegam aqui e tropeçam, dizem, como é que pode? Olha, o Cordeiro já tinha saído do trono, 1963, o Cordeiro saiu do trono, a intercessão terminou, e terminou mesmo, o irmão Brana disse que terminou. Será que eu preciso de ler também mais alguma coisa aqui? Ele disse que terminou, mas eu teria que ler, essa aqui está mais fácil, perguntas e respostas, o 190, que você sabe, sobre os selos, o 190, presta atenção. Estas coisas as recebi estando na presença daquela luz no quarto, e essa luz é Cristo.
Escuta, quando ele estava presente lá no quarto, que era o lugar da tenda, naquele quartinho, ali estava. Quando ele estava presente, me disse, Cristo disse para o irmão Brana, que quando o Cordeiro deixa o trono, já não é mais mediador. Regressa aqui, então regressa aqui, e o dia da redenção para a igreja termina ali, quando ele sai do trono. Quando ele desceu para revelar os trovões, ele tinha saído do trono. Aí você vai em 1 selo 24, tradução de Goiânia, e você vê isso, o irmão Brando dizendo, ele não é mais mediador. Ele saiu do trono, ele não é mais mediador. E isso aqui está certo, quem disse foi um profeta, e é na mudança. Você tem que ver essa mudança da mensagem do irmão Brando, a primeira e segunda etapa, para a terceira etapa, que é a revelação, a qual é Deus em carne. A revelação não é uma segunda pessoa, a revelação é Cristo em carne, chamado Brana. Cristo estava numa carne humana. Amém? Então, aquela luz chegou no quarto e disse para ele isto. Então, você tem que crer. Só se não crer na revelação dos selos. Aí vem, mas dentro dos selos, no quarto selo, parágrafo 241, ele diz assim, em qualquer momento, ele poderá se levantar do trono de intercessão. Então você poderá chorar e clamar com todo o seu coração. Porém você poderá saltar, falar em línguas, correr e fazer tudo o que queira, e até unir-se a todas as igrejas do mundo. Isso quer dizer que as coisas acontecem aqui e as igrejas estão aqui ainda. Porém já não haverá cloro para tirar os pecados. Agora, ele estava falando assim, em qualquer momento ele poderá levantar do trono de intercessão, quando já estava pregando o quarto selo. Aí as pessoas dizem, como que pode ele falar isso e dizer que o Cordeiro saiu do trono lá no primeiro selo? É falta de entender a revelação. Aí vem o intervalo para poder mostrar para nós o que foi que aconteceu. 124 do intervalo, presta atenção. Porém, agora ele vem desse lugar, de onde? Da intercessão. Desse lugar, no último selo, quer dizer, no sétimo selo, já não é mediador, mas rei. Ele vem desse lugar, do trono, no sétimo selo. Tem que se entender isto. Quando você lê o quarto selo, ele pode sair do trono de intercessão a qualquer momento, e logo o intervalo, ele vem desse lugar, no sétimo selo, no último selo. Isto é, o sétimo selo era Brana, era aquele lugar. Se você pegar primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo selo, você vai encontrar isso aqui tudo no tempo do irmão Brana em carne aqui. O sétimo selo estava ali, o Cordeiro vem do trono no sétimo selo, que era Brana. Sétimo selo, 152, tem que repetir isso, porque a pessoa escuta um CD, não escuta outro. Mas o 152 do sétimo selo, tradução de Goiânia, ele diz que aquele sétimo anjo da constelação era o que tinha o sétimo selo e representava exatamente William Branham, o sétimo mensageiro. Então ele vem do trono no sétimo selo. Quer dizer, nos dias de William Branham é que o Cordeiro sai do trono. Se você percebe o Cordeiro saindo do trono do céu e vindo no Monte Pôr do Sol, a 42 quilômetros de altura, ele estava ali do Monte Pôr do Sol. E o Cordeiro veio do trono. Quando ele chegou ali, o sétimo anjo desceu e pegou William Branham e levou para aquela nuvem de anjos, para estar com ele. Porque teria que aquele sétimo anjo descer e se encarnar, o que não aconteceu no tempo de Paulo, de Irineu, de Martim, de Columba, de Lutero, de Wesley. Não aconteceu. O anjo não desceu para encarnar.
porque aquilo era um acontecimento na terra, do primeiro ao sexto selo, mas no sétimo selo, Cristo tanto desceu como o sétimo anjo, vigie bem, o sétimo é a vinda do Senhor, o sétimo anjo desceu do céu, já encarnado. Aí parágrafo 101, Cristo Mistério de Deus Revelado, tradução de Goiânia, e 207, tradução da Voz de Deus. Vocês notaram? Quando aquele sétimo anjo estava descendo, ele diz aquele anjo, que era o sétimo, descendo e se materializando, se tomando forma. Aí que se vê, é nos dias do sétimo anjo que isso acontece. Então aquele mesmo Cordeiro que estava no trono, no céu, agora desceu e manifestou, não como cordeiro no Monte Pôr do Sol, porque ele não veio como cordeiro, ele veio de cabeleira branca, ele veio apontando para nós que era Apocalipse 10:3, a manifestação do leão. Ali era o leão chegando, e o leão chegando era para descer em William Branham. Você vai ver agora a misericórdia, a intercessão que estava no céu, agora estava na nuvem de anjos. Agora você não vai encontrar aquela intercessão na nuvem de anjos mais, porque ela desceu para a terra, ela estava em Brana aqui na terra. Se alguém quisesse alguma coisa, tinha que receber nos dias da voz do sétimo anjo. Por isso, eles discutem. Eu recebi aí um e-mail dos Estados Unidos, do irmão dos Estados Unidos, combatendo essas coisas desta forma, e até fui formatar o computador, perdi o e-mail, mas falando sobre isto e dizendo sobre estas coisas, como pode acontecer, sendo que o próprio irmão Branham está dizendo aqui que o Cordeiro está no trono e que ele vai sair do trono. Está dizendo aqui no quarto selo, e a qualquer momento ele poderá se levantar do trono de intercessão. Gente, eles já deveriam perceber que nos dias do irmão Branham, vigie bem o sétimo, não pode se falar, é mistério. É a vinda do Senhor, é mistério, é o Senhor vindo numa nuvem, é o Senhor pisando na terra através de um homem, é o Senhor revelando os 7 selos, é o Senhor pregando. E ali nos dias da voz do sétimo anjo, no sétimo selo, foi que o Cordeiro saiu do trono. Agora, quando ele está pregando o quarto selo, ele está pregando o quarto selo, está falando no sétimo selo, depois das mensagens posteriores aos selos, irmão Branham continua falando de intercessão ainda, de mediação ainda. Irmão Branham continua falando, pois tudo isso estava nele. Toda intercessão, toda mediação estava nele, não estava mais no céu. Mas ele está dizendo aqui nesta mensagem, no testemunho, ele está falando nesta mensagem, o corpo dele está no céu e o espírito dele está aqui na terra entre nós. É forma simbólica. Você já pensou bem um corpo no céu com o espírito na terra? É simbólico. Como que pode o corpo estar no céu e o espírito na terra, então o corpo está morto? É simbólico, estava como estava na intercessão. Alguém pensa que lá no céu tinha um corpo assim pingando sangue, porque a gente prega assim. É a força de expressão de você pregar. Mas não é que aquilo lá no céu, o sangue está gotejando assim, não. Não é que está gotejando, porque gotejou aqui no Calvário. Quando ele foi para lá, já havia gotejado tudo aqui no Calvário, já havia vertido sangue. Não é questão de lá no céu, aquilo está gotejando, mas quando a gente prega, a gente fala assim, aquele sangue gotejante, que purifica nossas vidas de todo pecado. Contudo, aquele sangue gotejou, foi lá atrás, 2000 anos atrás, quando ele estava no Calvário, quando ele estava chorando lá no monte, foi ali que o sangue gotejou. Mas as pessoas põem aquilo na cabeça que está lá no céu. Parece lá no céu tem uns pinguinhos de sangue ali. E aonde está sujando o céu? É simbólica essas formas de expressões da Bíblia, é simbólica. A intercessão, o Cordeiro intercedendo, ou então você acha que Jesus Cristo está ali de lado e cada vez que eu peco, Pai, perdoa, Osmar. E a pregação aqui é feita assim. Você pega as mensagens do irmão Branham, quando ele pregou a adoção, então ele falava sobre isso. Quando eu peco aqui, então o sangue, Cristo, o sacrifício, diz lá, Pai, perdoa Branham, perdoa Osmar. Isso não quer dizer que o próprio Jesus Cristo está ali falando com o Pai ainda.
São formas simbólicas que nós pregamos isso também. Pregamos, mas sabemos que ele não está fazendo isso porque ele já fez. Se você disser que ele está fazendo isso desta forma, então está sendo um sacrifício contínuo, como foi do Velho Testamento. Não foi uma vez por toda. E Hebreus diz que, havendo oferecido o seu sangue, ofereceu uma vez por toda. Ele já ofereceu, aquilo ficou pronto, não está gotejando mais não, já nos limpou. Quando ele ofereceu sangue, aquilo já me purificou. Eu estou vivendo da influência daquele sangue que foi derramado no Calvário. Eu vou pregando, vou falando, e tem hora que eu falo tão depressa que eu digo, o povo acaba não entendendo nada. Mas é que esta é a verdade da hora em que vivemos. No sétimo selo, o Cordeiro saiu do trono, tornou-se leão. Parágrafo 105 desta mensagem, o intervalo, tradução de Goiânia. Ele tornou-se leão. Então houve uma mudança. Uma mudança que agora ele estava na terra, intercedendo, perdoando. Deus falou assim, eles estão nas suas mãos, faça com eles o que você quiser. Porque Deus estava em Brana, intercedendo. Agora Brana podia ter dito, olha, vocês estão namorando aqui na frente da igreja, passando vergonha no nosso ministério. Aí desaparecia. Mas não, faça com eles o que você quiser, eu os perdoo. Isso prova que aquele Cristo que estava no céu agora está na terra. O próprio Deus dizendo para eles estão nas tuas mãos, faça com eles o que você quiser. Isto para mim é o que prova que Deus veio e que o sangue já fez o trabalho. Não estamos pensando num sangue vertendo, mas que verteu. É isto. Não é um sangue vertendo, não é um sangue pingando, mas que já pingou. Não é um sangue que purifica, mas que já purificou. Aquilo já purificou, já nos limpou. Durante as eras nós viemos sem saber, mas quando o Cordeiro sai do trono, ele revela, eu sou o Redentor. Eu já saí de lá, e se eu sou o Redentor, não estou lá mais. Irmão Brando diz que quando Cristo veio se apresentar, ele veio dizer, eu sou o Redentor. Agora eu sou o Redentor, estava falando com Brana. Eu sou o Redentor parente. Quer dizer, não é aquele que está no céu, agora eu estou em você. Pregue esta mensagem, a mensagem da redenção. Conclui todas as coisas, do Calvário à última era da igreja. E agora vem a revelação. O mesmo Cristo que deu a lei é o mesmo Cristo que morreu por ela. É o mesmo Cristo que a revelou nesse dia final em William Marion Branham. É o mesmo Cristo que revelou desde o princípio do Gênesis até o final de Apocalipse e mostrou para nós até o nosso futuro lar, do noivo celestial e da noiva terreal. Amém. Agora tem que aceitar essa mudança. Como não vou aceitar? 244, a união invisível da noiva. Veio a mesma coisa repetida de novo. O veio repetido de novo, todos em sua ciência religiosa. Ciência religiosa conforme ao que sua escola bíblica diz. Essa é a forma que eles desejam. Essa é a forma em que tem que ser ou não o é. Deus apenas lhes ridiculariza cada vez. Deus não importa com a sua ciência. Deus não importa com as suas escolas bíblicas. Deus os ridiculariza, diz o profeta, cada vez. Sempre vem diferente. O fez no tempo de Noé, o fez no tempo de Moisés, o fez no tempo de Cristo. É bom, profeta. O fez no tempo de João, o fez no tempo dos discípulos, o fez no tempo de Wesley, o fez no tempo de Lutero, o fez no tempo dos pentecostais, e assim o fez de novo. Não muda seu modelo, não muda seu modelo. Sempre vem na mesma coisa. Só reformadores através das 6 eras até a 7ª em Revelações 10. Dizia que nesta hora mudaria e o mudou. É difícil as pessoas crer, é por causa da mudança. Aí eles querem que a igreja continue bonitinha, esbelta. Não, agora é tempo de igreja deprimida.
Você sabe quando essa revelação chega? Ela mexe com você, ela mexe com o seu sistema nervoso. A revelação. Não é só seu marido, sua mulher não que mexe com o seu sistema nervoso. A revelação também. Mexe com o seu sistema sanguíneo. Seu sistema nervoso, sanguíneo, fica tudo agitado. É alguma coisa que está acontecendo. Eu tenho que saber, algo está acontecendo. O meu corpo mostra que algo está acontecendo. Então, quando há uma mudança, que eu escuto uma mensagem, olha, a mensagem de William Branham não podia ser somente aquilo que ouvimos até o ano 2000. Não era só aquilo. Graças a Deus que Deus mostrou que não era só aquilo. Tem mais, tem a terceira puxada. O William Branham viu e disse, mas não pode ser só isso aqui, porque isso daqui está parecendo a minha morte. E se for minha morte, Senhor, eu vou pegar minha Bíblia e vou dar para José, para ele prosseguir, porque isso é a minha morte. Aí Deus veio e falou, não, é uma parte adicional do seu ministério. Não é questão de sua morte, não é questão de passar a Bíblia para o irmão José. A questão é uma mudança. De primeira e segunda etapa para a terceira. É uma mudança. Irmão Branham pensou na hora da mudança que era até a morte dele. E toda pessoa quando chega numa mudança, pensa que é a morte. Eu quero ler esse pedacinho aqui, que o irmão Branham fala do sistema do homem e da mulher. Creio que é no 11 mesmo. Diz, então, as 7 vezes, 7, veja, você, e isso se torna um pouco difícil. E essa é a mudança completa. Quando dá 7, vem 7. Essa é a mudança completa. Quando dá 3, vem 7. Esta é a mudança completa. Você vem na primeira etapa, um 7, a segunda etapa, outro 7. Ele diz que 7. 7 letras. Mas o que vale isso? Vale tanto que Deus falou para o irmão Branham que vale. Certo? Parado na brecha, 138 a 158. É bom você ler isso. Esta mudança, isso torna um pouco difícil. Esta é a mudança completa. Irmãos, você tem que saber que torna difícil as coisas. Quando vem uma mudança, torna difícil. Eu não vou nem falar de política, de reis, de tudo. Quando acontece na terra uma mudança, olha, aquela mudança política troca a ideia de muita gente, muda a ideia de muita gente, e tem que mudar. E todo mundo tem que sujeitar ao líder daquele país, aos governantes daquele país, às leis daquele país. Houve uma mudança, se houver uma mudança no trânsito, se houver uma mudança na lei penal, e assim por diante, tem que se sujeitar àquela mudança, se é mais agravante. E porque tem que ser mais agravante, não vai melhorar mais, não vai agravar mais, vai trazer mais penalidade. É isso que acontece quando há uma mudança, há uma penalidade a mais, porque já viram que a penalidade existente não é suficiente, então estão buscando uma mudança de lei para aumentar as penalidades. Se ele só vai preso com 18, ele já quer colocar ele lá na cadeia com 16. É uma mudança. E é difícil você aceitar aquela mudança, um rapazinho com 16 anos, já estar no meio de gente preso lá na cadeia, com tantos crimes na cabeça. É difícil aceitar a mudança, mas temos que aceitar, é uma mudança. É o que aconteceu aí, o irmão Branham vem e diz assim, ó, essa mudança completa, isto molesta as mulheres. Ele estava falando da menopausa, isto molesta as mulheres. Quando chega nessa mudança, ela não sabe, ela pensa que vai morrer, porque é tanto problema e tanta falta de ar, tanta taquicardia, que dá, que eu vou morrer logo. E isso ainda vai dar trabalho para o marido muito tempo. É muito difícil morrer. É só ir lá fazer o tratamento, vai tratando. É a mudança no físico que a pessoa tem. É só tratar, vai lá e trata. O homem geralmente adquire um comportamento estranho durante esse tempo e algumas vezes deixam suas esposas. Quando ele está passando por esse espaço, esse período da mudança também de homem, na vida dele, já com seus 40 anos, que sempre vem com seus 40 e poucos anos, que eles dizem lá, a idade do lobo. Eu sempre entendi a idade do bobo. Porque aí o homem pensa que o comportamento sexual dele é pior. Entende?
quando está para chegar no fim, vai ficando piora. E é isso que acontece em tudo que você vê, até para morrer. Tem hora que a pessoa que vai morrer, a hora que você vê que ela está ruim, não morre. Aí tem um dia, mas o fulano hoje está bom, amanhã amanhece morto. Mudou o comportamento de uma hora para outra, melhorou demais, entende? E estas coisas, quando acontece com o homem percebe, olha a idade dele. Pela idade, seus 40 em diante, você já vai perceber, você já tem que ficar tratando da próstata, você já tem que mudar. É uma mudança que há e não adianta, você tem que acompanhar aquilo. É um sistema no físico que você precisa de tratamento. Se não tratar, depois te dá um câncer exatamente ali, exatamente na próstata. Tudo ajunta. A defesa do seu corpo é a próstata. Ela está para te defender. Então, o mal vai para lá. Então, dos seus 40 anos para frente, tem que fazer o tratamento da próstata. Você já vai começando a tratar. Agora, voltando no de médico também. Mas se eu não te ensinar isso daqui, eu aprendo essas coisas. Eu sei que é assim, você precisa disso. Aí, quando você chega num comportamento absurdo sexual, você acha que você está um velho forte, você está no fim. Não quero expressar a palavra, né? Você já está no fim, está acabando. Ele diz, eu ainda estou. Você está acabando, filho. Isso é sinal que já está no fim. Não fica aí achando que isso é uma grande coisa, não. Você está chegando no fim. Quantos 7 você já tem? Já passou dos 7 que o profeta falou? 7 vezes 7. O profeta só viveu 8 vezes 7, irmão. O 8 vezes 7 ele foi embora. Eu já passei do 8 vezes 7. Quando me deu 8 vezes 7, eu fiquei pensando, pronto, agora é perigoso também. Pegou a gente ia também, que eu já passei o 7 tudo para trás aí. Aí vem mais esse 7, do 8 vezes 7, e passei o 8 vezes 7. E agora você fica pensando 9 vezes 7. Então, certos comportamentos que o homem tem, que o profeta diz, que o homem tem certos comportamentos, que aí ele não fica com a esposa dele. E é um comportamento. Tem mulheres que eram mulheres honestas, eram boas mulheres, mulheres de caráter, e quando chega a esse ponto da menopausa, também se torna absurda. Outras se tornam frias e outras vão além, se tornam absurdas e largam do marido. E marido também larga da mulher, exatamente nesse espaço de tempo que você diz, rapaz, você já está quase morrendo, como é que você vai fazer um papel desse? É a mudança, é a mudança. Agora é o final e você vai ter que aceitar isso aqui agora, é mudança, você tem que mudar. Você tem que mudar das eras para a revelação, senão você vai ficar sem conhecer os selos, sem conhecer que o Cordeiro saiu do trono, sem conhecer que Deus revelou os trovões, sem conhecer que Deus tem um novo nome. Tanta coisa boa que Deus fez nessa mudança de vida. No 7 de Deus, chegou no 7, B-R-A-N-H-A-M. Deus nos deu a última coisa, o último sinal, veio exatamente no último 7. Amém. Pai Celestial, muito obrigado. Ajuda-nos cada dia a entender melhor, a conhecer melhor, a receber melhor Sua palavra e ver estas mudanças que acontecem tanto no físico como no espírito, na religião, em todos os pontos, Senhor, está acontecendo. E o Senhor tem feito isto aqui por nós nesse tempo final, de mostrar a revelação, aquilo que nós pensávamos que ainda ia acontecer, já está no passado. Estamos te dando graças por ver estas coisas, tudo cumpridas, porque é a Sua palavra. Obrigado pela voz do 7º anjo que revelou estas coisas para nós. Ninguém mais pode revelar, Senhor. Não há um 8º, não há mais ninguém que vai trazer coisa alguma. O que eu posso fazer é ceder e dar para os outros. O que o irmão José Brana pode fazer é mensagem e dar para os outros, mas não pode fazer mais nada para ninguém. Tudo foi feito nos dias da voz do 7º anjo. Tudo foi revelado. Nós apenas estamos comendo aquilo que foi revelado naquele dia. Ajuda-nos a engolir e sofrer o amargo de cada dia que temos que sofrer por causa deste livro que foi revelado e nós comemos e engolimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Ele subiu no trono e se assentou, mas não era o trono do Pai, pois no trono do
vem para julgar. E cantava um cântico lindo, dizendo que digno é o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, porque ele venceu. Quem vencer a sentar-se-á comigo, quem tem este amigo sempre vai vencer. Vai ganhar uma pedrinha branca, a revelação do seu grande poder. E cantava um cântico lindo, dizendo que digno é o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, porque ele venceu. E vencer quer dizer persistir, ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Desprender-se das coisas da terra, vencer Laodiceia e o grande dragão. E cantava um cântico lindo, dizendo que digno